Bem-estar, com Roberta Zampetti. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia, ouvintes. Paulo Leite, você não engole sapo, engole. Eu de jeito nenhum. Copa do Mundo, e eu concordo em gênero, número e grau com você. Ô, Roberta, sabe o que é? Eu aprendi desde menina a não engolir sapos, não é falar aquilo que penso, não. Mas é primeiro pensar naquilo que vou falar e, se depois de pensar naquilo que vou falar, concluir que aquilo que vou falar não é nenhuma imbecilidade, eu ter a coragem de poder falar aquilo que penso. Justamente. Por isso não engulo sapos mesmo, não. Pois é, agora você sabe, vamos começar com uma curiosidade, você sabe qual que é a origem da expressão? Essa expressão que hoje é popular demais, né? Engolir sapos, né? Eu fico imaginando que alguma cobra tentou comer um sapo e não conseguiu digeri-lo. Então eu vou contar. Vem de uma das descrições, aquelas tantas e tantas que tem na Bíblia, que era sobre as pragas do Egito. E aí uma das pragas, gente, era a invasão de milhares de rãs por todo o território egípcio. Aí quando o povo fazia comida, e depois na hora de comer, na hora do almoço, na hora de jantar, o povo todo tinha companhia dos anfíbios. E esses animais, eles não apenas invadiam os ambientes, as cozinhas, quartos e banheiros, não, mas eles iam para os pratos dos habitantes do reino. Daí a expressão engolir sapos, que na prática é isso, né? Quando nós ficamos calados em situações que nos desagradam, ou dizemos sim, sim, quando queremos falar não, não. Quantas pessoas a gente conhece, né, Paulo, que tem dificuldade de dizer não? Eu sou uma delas, viu? Mas eu já melhorei demais da conta. Eu melhoro a cada dia nessa possibilidade de dizer não. Tenho cada vez mais coragem para dizer não, porque eu acho que é muito bom poder falar não. Com certeza. Sabe por quê? Muita gente tem necessidade de ser bonzinho, né? Aí cala para evitar qualquer tipo de conflito. Deixa de fazer o que quer para fazer o que o outro quer. Não fala o que está sentindo, nem emite uma opinião com medo da reação do outro, né, Paulo? Agora, só que quando isso acontece, gente, é ruim demais, porque a gente fica remoendo, e aí vira uma mistura, você remoendo uma mistura de raiva, de culpa, que você fica assim, meu Deus, eu tinha que ter dito aquilo, por que eu não falei? Só que o momento já passou, já era, né? E a consequência disso, segundo os psicólogos que eu conversei, é que a autoestima e a autoconfiança despencam no mesmo ritmo que com que nós perdemos o respeito dos outros. Olha só, isso é importante a gente pensar nisso, porque no fundo, as pessoas respeitam e gostam de pessoas que têm opinião própria, que se posicionam. Aí, dá para falar o que a gente acha assim, né, Paulo? Depende da forma com que se fala, do jeito que se fala, não precisa de ser agressivo. Quando você não concorda com o outro, quando você tem uma outra opinião, né? Por quê? Eu estava pensando agora que engolir sapo é a mesma coisa que a gente engolir raiva, às vezes ódio, né? E aí esses sentimentos, eles podem ser somatizados, isso já é cientificamente comprovado, e aí vem doenças, alergia, asma, dermatite, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, que são doenças que têm um componente emocional muito grande, né? E só para a gente pensar um pouquinho mais, você já reparou, eu já vi tanta gente reclamando que saiu assim de uma reunião com uma dor de cabeça enorme e saiu de um almoço com uma dor de estômago daquelas e não percebe que isso está associado ao fato dessa pessoa não ter se posicionado como gostaria. E quando chega em casa, pensa tudo que deveria ter falado, aquela velha história que eu já falei agora mesmo, né? Fica assim com raiva, eu não tive coragem naquele momento, e aí fica mal demais por conta disso, e o pior é que às vezes desconta na família, Paulo Leite. Então, queridíssimos ouvintes, que tal dizer não, né? A gente tem que começar tudo devagar, eu acho que para cada um sim, que a gente diz contra a vontade, digam não. Aí a gente vai fazendo um passinho de cada vez e a gente vai melhorando. Agora, claro que muitas vezes, né, Paulo, é difícil a gente não engolir sapo no trabalho, por exemplo. Concorda? Eu concordo. A única coisa que me preocupa, assim, me preocupa não, que sempre me faz pensar um pouco sobre essa realidade nossa de termos a dificuldade de divergir, é porque já ouvi de alguns estrangeiros e particularmente de europeus que dizem que o brasileiro tem um medo danado do confronto, que nós não gostamos de confrontar ideias, nós gostamos de impor ou então de nos calar fingindo que não estamos preocupados com o tema que está sendo discutido. É exatamente isso, Paulo, mas na questão do trabalho a gente morre de medo, as pessoas morrem de muita gente, né? Não vamos generalizar, né?
tem medo de represália, até de perder o emprego. Ah, o meu chefe falou isso, eu não concordo, mas eu não vou discordar não, porque senão ele pode fazer alguma coisa contra mim. Até pode mesmo, só se a pessoa ela for livre desse medo de dizer não, aí ela vai ter condição de avaliar a situação e decidir, aí é uma questão de decisão, se prefere ficar calado ou calada e não se posicionar. Mas aí foi uma escolha, foi uma questão de estratégia muito diferente, né? Porque aí você vai se sentir bem, eu falei assim, não, eu não quis falar porque eu achei que não devia, né? Aí você fica sem culpa, nem remoendo coisa ruim. E aí, muito mais bem-estar pra gente, né, Paulo Leite? Antonelli estava lembrando aqui de uma máxima brasileira que é cruel nesse sentido, particularmente nas relações profissionais, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Talvez seja a máxima mais cruel para as relações profissionais que a gente conheça. Pois é, mas depende, tudo é a forma como a coisa é direcionada, né? Porque você vai conversar com o seu chefe, se você não concorda com ele e diz, não, eu tenho que me posicionar nesse momento, é importante até para a equipe toda, para o trabalho, para a empresa, depende da forma que você fala, sabe? Eu lembro quando eu estava no científico, colegial, na minha época chamava colegial, né? Eu lembro do professor de português, falou assim, olha, gente, tudo depende da forma que você fala. E ele deu um exemplo tão legal que o pai recebeu um telegrama do filho, o filho estava morando fora, né? Aí o pai abre o telegrama, pega o telegrama e lê para a mãe, né? Para a esposa, fala assim, olha que absurdo, fulano escreveu, papai, mande-me dinheiro, não vou mandar dinheiro, coisíssima nenhuma, tal. Um belo dia o filho veio visitar e aí perguntei, por que você não mandou? Ah, você mandou? Não, pai. O que eu falei para você foi o seguinte, papai, mande-me dinheiro. Com carinho tudo ficou resolvido. Não era uma imposição. Gente, meio bobinho, mas o que eu posso fazer? Não, mas uma sexta-feira de manhã, um dia lindo, prometendo um final de semana maravilhoso, tá valendo, não tá, Paulo? Claro que tá, Roberta. Roberta, mais uma vez falando de bem-estar aqui na Band News FM, foi um prazer falar com você. Segunda-feira você tá de volta? Meu, gente, fica essa dica aí. Que tal dizer o primeiro não quando a gente quer dizer? É óbvio, né? Com carinho, com afeto, com sinceridade. Eu acredito nisso. Até segunda-feira, um final de semana maravilhoso para todo mundo. Para todos nós, com certeza. Tchau, Roberta. Tchau, tchau.